Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o tomo 3 e a nossa aula hoje é a de número 20, que vem sobre o interessantíssimo tema as evocações e as comunicações espontâneas dos espíritos, tendo como objetivos específicos analisar as vantagens e as desvantagens das evocações e das comunicações espontâneas e refletir sobre como se dão atualmente as comunicações dos espíritos nos grupos mediúnicos. Antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, eu te convido para que tu não esqueças de curtir esse material, porque quando nós curtimos, como nós sabemos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é importante para nós e partilha também com outras pessoas, que é esse o nosso desejo, não é mesmo? Partilhar o bem que nós temos aprendido aqui com o maior número de pessoas possível. Assim, nós podemos espalhar os maravilhosos ensinamentos que temos aqui recebido com outras pessoas, para que todos possam ser beneficiados. Assim alcançamos grande número de irmãos que possam estar perdidos e que através desse material, com certeza, vão passo a passo se encontrando. Então, vamos à leitura do nosso material e eu vou tecendo breves comentários. Evocações e comunicações espontâneas dos espíritos. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente. E sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma destas duas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles e dessa maneira se pode obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazê-lo, no sentido desejado. Sabemos que o desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência,
porquanto a comunicação com um determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabeleçam mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Manifestações dos espíritos nos grupos mediúnicos. Nas reuniões mediúnicas usuais nas casas espíritas, os espíritos se manifestam de forma espontânea, segundo o planejamento estipulado pela direção espiritual do grupo mediúnico. No entanto, é comum evocar a assistência dos benfeitores espirituais, os quais revelam a sua presença por meio de mensagens consoladoras e esclarecedoras. Deixar a manifestação dos espíritos comunicantes a critério da direção espiritual indica comportamento prudente, evitando a ocorrência de alguns inconvenientes, tais como o espírito não pode ou não deve se manifestar, estimular direta ou indiretamente a provocação de fenômeno mediúnico sem maior finalidade. Emmanuel nos esclarece a propósito que, nas reuniões doutrinárias mediúnicas, acima de todas as expressões fenomênicas, devem prevalecer a sinceridade e a aplicação individuais no estudo das leis morais que regem o intercâmbio entre o planeta e as esferas do invisível. De modo algum se deverá provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade, mesmo porque o programa espiritual das sessões está com os mentores que as orientam do plano invisível, exigindo-se de cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio na aquisição de conhecimento, porquanto o plano espiritual distribuirá sempre, de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra, ou com as suas injustificáveis inquietações. Este benfeitor não aconselha a evocação direta e pessoal de espíritos nas reuniões mediúnicas, em caso algum. Justifica esta assertiva explicando assim: se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espíritas, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual
lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar, no seu esforço, a tarefa excepcional do codificador aliada a necessidades e méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. E assim, meus queridos, vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Logo já farei os comentários, mas quero aqui ainda trazer a conclusão da nossa aula com uma mensagem que vem sob o título Oração diante da injúria. E diz o seguinte: Foste, ó Cristo, no mundo, o servidor sublime, perdão e caridade, ungindo a natureza. Fizeste da bondade a eterna luz acesa, qual estrela em que o céu se condensa e se exprime, ao teu halo de amor, a terra se redime, e, entendimento alçado à divina grandeza, recuperas o fraco, extinguindo a fraqueza. Salvas o criminoso e consomes o crime. Ante as farpas do mal, dá-nos paz e brandura, liberta-nos do ódio, a alma pobre e insegura. Rompe-nos os grilhões das heranças medievais e faze-nos sentir ao peito humilde e pasmo que mais vale gemer sob a cruz do sarcasmo que vencer e sorrir sob o aplauso das trevas. Mensagem de Lobo da Costa, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, no livro Poetas Redivivos, onde espíritos diversos se comunicam. Linda mensagem, não é mesmo, meus queridos, para concluirmos essa aula tão edificante, como tem sido sempre os nossos estudos aqui. E essa aula nos fala, então, das comunicações dos espíritos, quer seja por evocação, quer seja de forma espontânea. E, como nós sabemos, nós, como médios ostensivos, aqueles de nós que somos médios ostensivos e trabalhamos em uma reunião mediúnica de forma a servir os nossos irmãos ou servimos com as comunicações que recebemos, é preciso que estejamos preparados, como nos é dito aqui pelo próprio Emmanuel, não é mesmo? Que nós nos esforcemos nos estudos, busquemos a elevação da nossa moral, busquemos as nossas edificações internas, fazendo com que dia após dia nos tornemos seres melhores e também nos regremos para que nos tornemos médiuns edificadores, para que não sejamos aqueles curiosos que apenas querem se comunicar para saber coisas particulares, para nos comunicarmos apenas com aqueles que partiram, que nós amávamos e que amamos ainda. Mas, se isso for acontecer, certamente terá o tempo certo. Pode ser pelas mãos de nós como médiuns, ou pode ser por outros médiuns, ou até mesmo apenas acontecerá quando nós partirmos para o lado da vida espiritual, quando nós nos reencontrarmos com essas pessoas que amamos. Mas é importante que nós não vamos à reunião espiritual mediúnica para realizar os nossos desejos particulares. Nós estamos como instrumentos para servir. Nós somos os mediadores entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Então, meus queridos, façamos conforme a direção do bem. Façamos conforme o diretor dos trabalhos mediúnicos. Façamos com boa vontade, nos preparemos, elevemos o nosso ser, estudemos para sermos médiuns esclarecidos, para não nos perdermos no caminho.
Assim, dessa forma, serviremos da melhor forma possível, servindo ao bem e fazendo a nossa parte com boa vontade, porque nem sempre sabemos quem é o espírito que está do outro lado. É preciso que tenhamos experiência, conhecimento, para sabermos de onde estão saindo essas comunicações, para não sermos iludidos. Então, que a gente possa refletir sobre essa aula, que a gente possa fazer a nossa parte com dedicação e não esqueça, querido, querida, de curtir aqui o material. Antes ainda de nós nos despedirmos, eu te convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas, tu venhas estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos fazer o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, quando nós nos encontramos com a presença amorável de Jesus, de Maria Santíssima e de toda a comitiva espiritual que vem a serviço do Cristo para abençoar os nossos lares e a todos nós. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós temos aqui os estudos da obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, que é dirigido pela nossa querida mentora Maria da Soledade, junto com outros benfeitores queridos que vêm nos abençoar, nós temos então a recepção do passe, sempre a serviço de Jesus, servindo as nossas vidas, estes amigos queridos. Sendo assim, meus amados, com uma singela oração me despeço, desejando sempre que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amado governador da terra, nosso mestre querido, nosso amigo sincero, que Maria Santíssima, nossa mãezinha, sempre presente ao nosso lado, nos conduzindo a Jesus, que os nossos benfeitores queridos, nossos amigos espirituais que sempre estão presentes conosco, que todos eles continuem abençoando os nossos caminhos e nos auxiliando, nos instruindo ao bem, e que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais atentos, que estejamos dedicados, gratos, solícitos, fazendo a nossa parte com boa vontade, nos dedicando aos estudos e praticando o bem em cada passo da nossa jornada, sempre, sempre nos dedicando para que possamos fazer o nosso melhor, para então honrarmos esse imenso amor que sempre nos acompanha. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja sempre muita paz e harmonia em nossos caminhos. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.